Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vlog de leitura aqui neste canal. Você estava com saudade? Porque eu estava com saudade. E eu sei que vocês se chocaram com esse título, provavelmente. Por que não? Não é um livro que normalmente eu estou acostumada a ler. Vocês sabem que eu leio muita fantasia, mas eu sinceramente acho que eu não teria pegado esse livro do nada. Estou gravando com a luz natural, então talvez dê uma oscilada, porque está ficando um pouco nublado lá fora. Como vocês já viram aí, sem mais delongas, o livro é Babel, ou Babel, como vocês preferirem chamar, da mesma autora de Yellowface, da mesma autora de A Guerra da Papoula. Eu nunca tive vontade de ler A Guerra da Papoula, principalmente porque muita gente fala o quanto esse livro é pesado, o quanto ele é muito gráfico nas coisas, e eu não sou uma pessoa muito desse tipo de leitura. Porém, eu lembro que Babel deu uma grande hypadinha aí nas bookreads, principalmente lá na gringa, por isso até que ele veio pro Brasil. Eu acho que ele até demorou um pouco pra vir pro Brasil, porque ele já foi lançado aqui. E aí eu comecei a ver uma coisa ou outra, uma pessoa ou outra falando dele. Eu falei, nossa, muito bonito, mas não tô afim de pegar esse livro em inglês. E aí ele foi lançado no Brasil. Eu falei, será que eu devo? Será que eu devo? Ele foi um dos finalistas do Goodreads Choice Awards de 2022, porque ele foi lançado em 2022 e ele foi lançado aqui no Brasil só esse ano. Fiquei pensando muitos pensamentos há muito tempo, analisando se eu leria ou se eu não leria, até que esse ano eu decidi ler sim, principalmente porque eu vi um vídeo da Tami do Resenhando Sonhos falando sobre esse livro. Sim, gente, a Tami me influencia muito a ler vários livros, porque eu gosto muito do gosto dela, apesar de ler coisas até um pouco diferentes do dela. Então está decidido, esse será um vlog de Babel e eu estou muito nervosa e ansiosa para essa leitura. Eu acho que eu vou gostar, ao mesmo tempo que eu acho que vai ser uma coisa muito diferente do que eu tô acostumada a ler. Simplesmente meu celular dando memória cheia, então eu vou falar rapidinho aqui pra vocês o que eu sei sobre esse livro. Vai ter um menino que ele vai ser resgatado por algum motivo, porque eu não sei de onde, por alguma pessoa, que eu também não sei muito bem, que vai levar essa criança pro instituto que é o Babel, né? O prédio se chama Babel, que é um instituto de tradução, gente. E aí é nisso que entra a fantasia dessa história. A fantasia dessa história é a tradução. Isso por si só já é incrível. Pra quem gosta de ler, pra quem gosta de leitura de livros, isso já é maravilhoso. Então, assim, eu não sei muito bem como que vai funcionar, como que funciona esse esquema de magia. Eu li as notas da autora, então eu vou refrasar aqui uma coisa que ela falou. Babel, ou A Necessidade de Violência, é uma obra de ficção especulativa e, portanto, se passa em uma versão fantástica de Oxford na década de 1830. Cidade que foi completamente alterada pelo uso da prata. Ainda assim, tentei me manter sempre que possível fiel aos registros históricos da vida em Oxford no início da Era Vitoriana. Bom dia, meus amores. Meu quarto tá uma bagunça, mas agora são 8h20 da manhã e eu vou conversar com vocês enquanto eu me arrumo. Eu estou em 9% de Babel, no capítulo 3. Tem alguém batendo alguma coisa na minha vizinhança, então assim, releve neste fato. Tô até de pijama ainda. E o que aconteceu até agora foi a introdução dessa história, o começo. O nosso personagem principal, ele é da China, e nesse ano de 1830 tá acontecendo uma epidemia, eu esqueci do que, cara, que acabou ocorrendo na cidade que ele mora, que é em Cantão. E aí o professor Lowell, acho que é assim que se pronuncia, um cara que aparentemente é super rico e afins, ele meio que resgata o Robin. A gente não sabe por quê, a gente não sabe por que ele, como que ele encontrou ele. Na verdade, como encontrou, a gente meio que já tem algumas pistas, mas o porquê, assim, tipo, whatever. Robin é mais bonito, né? Então, ele levou o Robin de Cantão da China pra Hampstead, em Londres, que eu acho que deve ser tipo uma província, um bairro, sei lá, que é o lugar onde ele tem uma casa. Basicamente, ele vai criar o Robin pra ele ir pro Instituto de Babel, que é o Instituto de Tradução. Ele vai fazer o Robin ter aulas de latim, de grego e assim, pauleira, tá? Tipo, todos os dias ali com um monte de coisa pra traduzir, um monte de coisa pra estudar e pra entender. É importante falar que ele é uma criança, um pré-adolescente, eu acho, na verdade. Eu não lembro se fala idade, gente, mas enfim, tipo, criança ali pra pré-adolescente. Ele amava muito a família dele, ele é muito assim com o país dele, só que ele entende que ele não tem mais nada disso. Que ele não tem como voltar pra lá, que ele era uma criança pobre, que ele viveu uma vida mais pobre. Vai ser falado depois do que acontece, mas enfim. Então ele tem noção de que o que ele tá vivendo agora é uma oportunidade que ele teve e ele não quer deixar essa oportunidade passar. Eu não lembro se eu falei no começo, mas esse livro é uma dark fantasy, né? Eu assisti, inclusive, um vídeo que o Jeff postou. Na verdade, eu não vi inteiro, porque eu não queria pegar nenhum tipo de spoiler, apesar de eu ter visto um pouquinho do que ele falou lá no vídeo. E agora, no começo, eu já consigo perceber que ele vai ser um livro
mais difícil pra esse personagem, no quesito psicológico, no quesito físico, porque tem uma cena que acontece que eu fiquei tipo, tá, ok. Meu likezinho pra dar uma secadinha no corretivo. No momento que eu tô, a gente tá indo, na verdade eles estão indo e a gente tá indo junto, pra Oxford. O Instituto de Babel, ele fica dentro de Oxford, né, que daí vai ter várias universidadezinhas, tipo, vários prédios de universidade, junto tendo o Instituto de Babel. Então, eu estou muito ansiosa, eu estou levemente nervosa para o que vai acontecer, um pouco com medo, porque eu não sei muito bem como vai se desenvolver essa história, como que vai ser a sociedade nessa época, que é uma coisa bem importante, e principalmente a questão da fantasia. Eu sei que a questão da fantasia tem a ver com a prata, que eu já tinha ouvido falar isso, e com palavras que a tradução ela é muito importante para a fantasia dessa história. Mas exatamente ali como é, eu ainda não vi. Então, aguardemos. Vamos de atualizações de leitura. Eu tô até em pé pra falar com vocês hoje. Eu estou em 24%, no capítulo 8, e eu queria falar algumas coisas sobre a diagramação desse livro que eu não comentei com vocês. Primeiro, todo começo de capítulo a gente tem um textinho, e é um textinho em inglês, e aí embaixo tem a tradução desse textinho. Aí fala de onde é, tipo, tem alguns da Bíblia, tem de alguns autores, enfim, e aí sim começa a história. Outra coisa muito legal também é a divisão desse livro aqui. Então, ele é dividido em livros, ó, livro 1, 2, 3, 4, 5, e aí tem o epílogo. Dentro dos livros, a gente tem alguns capítulos, então é muito legal. E a abertura dos livros, eles também têm um símbolozinho e tal. Por exemplo, no livro 2 é quando a gente já tá em Babel, né, que é o capítulo 5. Então tem o símbolozinho aqui de Babel, que tá escrito Real Instituto de Tradução, Universidade de Oxford. Já passei por muitas coisas aqui, então o Robin, ele já tá no Instituto de Tradução, ele já tá instalado na casinha dele, ele já conheceu a sala dele, né, que é o grupo dele do primeiro ano, que é ele, o Ramis, a Victory e a Letty. A gente tem algumas questões aqui. Então, primeiro, sobre essa construção. Cada um deles é de um lugar e a gente vai se tratar muito com uma sociedade muito xenofóbica, sendo o único lugar de Oxford que aceita pessoas de outras nacionalidades, de outros lugares, é o Real Instituto de Tradução, exatamente por eles precisarem dessas pessoas que falam outras línguas, que são naturais de outros lugares e que também aprendem outras línguas conforme vão estudando para entrar aqui no instituto e conforme estão no instituto. E aí, sobre a história, gente, aqui a gente já passou por algumas cenas, inclusive uma cena bem importante, que ele encontra uma pessoa na rua, que leva ao primeiro plot twist desse lugar. Que, na verdade, assim, a gente já tinha uma noção, porque ele já tinha comentado sobre isso referente a uma conversa que ele ouviu. E aí, depois que ele encontra essas pessoas aí na rua, que vai realmente ter a situação ali, a conversa do plot, a gente realmente entende isso. E a gente entende algumas outras coisas também. A fantasia aqui, ela gira em torno da prata, das palavras, das traduções, e é isso que gera a magia. Então é a prata que gera a magia. Não vou saber explicar muito bem, também não quero falar muito sobre isso pra não perder a magia de ler e entender o que acontece. Só que a gente tem algumas questões aqui, que é uma coisa que eu já vi que a R.F. Kuang já faz em alguns livros dela, principalmente em Yellow Face, que é fazer o leitor e principalmente os personagens aqui questionarem as coisas que estão acontecendo. Então é você questionar a sociedade, é você ver algumas coisas e pensar, mas tá, é isso, mas será que é isso mesmo? Será que esse é o melhor caminho? Por que tá acontecendo desse jeito? Por que não tá acontecendo de outro jeito? Então, basicamente, aqui a gente tem a prata sendo vendida pra pessoas muito ricas. Só que a prata, ela pode fazer qualquer coisa. Então, aqui a gente vai ter esse questionamento de, tá, mas será que o Instituto de Babel, ele realmente tá certo no que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Qual é o por trás disso? A gente tem algumas questões até mesmo dentro do próprio grupo deles, porque são pessoas bem diferentes, com pensamentos diferentes, criação diferente, que vieram de lugares diferentes. Ele sempre fala que ele sempre tem algumas briguinhas dentro do grupo e tal, nananana. Tá sendo muito legal, por enquanto. Eu tô gostando muito das coisas como estão acontecendo. Tô gostando dos personagens, gosto muito do Robin. Tô gostando que ele tá se questionando. Inclusive, a gente passou por uma cena, a última cena que eu passei. Na verdade, a última cena não.
mas uma cena anterior a essa é uma cena de virada de chave pra ele, tipo, decidir um negócio. Mas ele tá ali vivendo na sociedade, ele tá vivendo no instituto, ele tá estudando, ele tá fazendo todas as coisas, então tá sendo muito legal acompanhar isso. A única coisa é que eu achei que eu ia ler esse livro mais rápido, mas eu estou um pouco ansiosa. E aí, ultimamente, quando eu tenho ficado ansiosa, eu não consigo ter vontade para pegar o livro e ler, ficar horas lendo. Então eu leio, tipo assim, um capítulo por dia, meio capítulo. Então é por isso que eu estou demorando um pouco pra ler. Mas eu estou adorando. Atualizações, então, pra vocês de onde eu estou nesse livro, gente. Eu tô realmente gostando muito, tá? Eu tô em 48%. E assim, gente, muitas coisas já aconteceram. Primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que eu fiquei muito confusa em que ano e em que semestre, período que eles estavam. Em uns 36% eu tava achando que eles estavam no segundo ano. E aí, eles não estavam no segundo ano, eles já estavam no terceiro. Então, tipo assim, meu Deus, muita coisa. Eu acho muito legal porque fala muito sobre a parte dos estudos deles lá dentro do instituto. Então fala sobre as aulas, sobre os muitos textos que eles têm que ler, sobre todas as coisas que eles têm que fazer. No final do terceiro ano eles tiveram uma prova, né? No final do terceiro e no final do quarto ano eles têm uma prova. E aí é uma prova de todas as matérias que eles tiveram, junto com uma prova pra ver se eles conseguem fazer a barra funcionar. Então, tipo assim, eu gosto muito dessa parte que fala sobre estudos, né? Então, eu achei essa parte muito legal. Eu gosto muito da parte que envolve o instituto. Acho tudo muito bem desenvolvidinho, bem amarradinho, bem construído. E aí, a gente já passou por várias e várias coisas, gente. Tem um ponto muito importante, porque assim, essa história, ela tem alguns pontos muito importantes. Então, tem a relação com o instituto, da parte dos estudos, na verdade, assim, tudo tem relação com o instituto. Mas tem a parte dos estudos, né, de ele ali como aluno desse instituto e tudo mais, nananã. E tem algumas outras partes. Então, tem a amizade do grupo deles, então todas as coisas que eles passam ali dentro da amizade deles, não só dentro da amizade deles, mas entendendo um pouco um com o outro, né, como que é essa sociedade com eles, que acontecem várias coisas, inclusive, que dá umas dorzinhas no coração várias vezes. E tem também uma parte muito importante que tem relação com aquele encontro que eu comentei com vocês, que tem lá na rua e tudo mais. É uma sensação estranha, porque a gente não sabe muito bem o que é aquilo. Mas o Robin, ele tem uma decisão, né, referente a coisas que ele escuta, depois desse encontro aí, ele toma uma decisão de ajudar uma certa coisa. A gente sabe o que é aquilo? Não, nem ele sabe, ninguém tem informação direito. A gente só sabe minimamente o que foi falado, e aí ele faz algumas coisas pra ajudar esse negócio. Só que é uma relação de, tipo assim, ao mesmo tempo que ele tem um pensamento a favor disso, ele vai contra o instituto. Então, assim, eu acho interessante essa parte, mas eu confesso que é a parte que eu fico mais... Porque a gente não tem muita informação sobre isso, então fica meio vago demais, sabe? Assim como fica vago demais pro próprio Robin mesmo. Tem um ponto-chave muito importante que acontece uma coisa, uma consequência com o Robin, fica muito pesado ali o rolê, e ele meio que dá uma pausa não, né? Ele fala que não vai mais ajudar com relação a isso. Tava tudo meio calmo demais, tava tudo meio tranquilo demais, e aí ele vai ter as provas do terceiro ano, tem algumas coisas que vão acontecendo. Porque a gente vai tendo algumas pistas. De uma pessoa que não sei o quê. Uma pessoa que desapareceu. Uma pessoa que desapareceu. Mas o que aconteceu com essa pessoa aqui? Eu acabei de passar por um ponto que eles já passaram pelas provas. E acontece uma coisa. Quando o Robin tá em um turno dele ali à noite, dentro do instituto, ele vê umas pessoas entrando e acontece uma coisa diretamente com ele. E aí ele tem uma conversa com o professor Lowell, que é o tutor dele, né, o cara que resgatou ele lá. Nessa conversa, gente, acontece várias coisas, porque esse professor, ele fala várias coisas pra ele joga várias coisas na cara dele, e aí ele vira pra ele e fala assim: "E aí, meu filho? 8 ou 80, o que você vai querer?" E aí, eu estou muito nervosa, porque eu não sei o que vai acontecer a partir daqui. Eu sei que tem muita coisa pra acontecer, e eu quero muito que essas coisas aconteçam e que a gente entenda um pouco mais do que tá acontecendo. O que eu falei pra vocês, que a autora faz a gente pensar nas coisas, no que realmente tá certo, no que não tá, é realmente essa questão aqui. Ele tem um instituto como casa, a gente sabe o quanto o instituto foi muito bom pra ele, só que ao mesmo tempo, coisa errada aí. Não necessariamente errada, mas tipo, questionável, sabe? E aí nessa conversa com o professor Lowell, eu nem sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, ele fala umas coisas que você fica se questionando o seu questionamento. Tipo, as coisas que você estava questionando, tipo, mas será que isso aqui mesmo? Será que não poderia ser de outro jeito? Aí ele fala umas coisas que você fica tipo, mas... gente, mas o que eu tinha pensado antes, sabe? Meu celular acabou de despertar quando eu estava gravando, mas enfim. Tá sendo muito legal acompanhar essa jornada e eu estou realmente gostando muito. Tô aqui toda descabelada, lendo com o ventilador ligado, porque está um calor do caramba, cabelo preso, sem maquiagem e afins. Eu estou no capítulo 23. Tinha comentado com vocês sobre a separação dos livros, eu já tô no livro 4. Falta esse e mais 2 capítulos pra eu acabar o livro 4, e aí vem o livro 5, que é o último. Ai, meu Deus, inclusive fiz minha unha hoje.
Olha que bonitinho, estou de cappuccino. Estou exatamente em 70% desse livro aqui. Um ponto muito importante para esse livro aqui, que eu ainda não tinha comentado com vocês sobre, é a política. Gente, vocês não estão entendendo. É óbvio que esse livro aqui vai ter muita política, porque a prata, ela tá muito relacionada à riqueza. Como eu falei pra vocês, ela é a fantasia aqui, e literalmente você consegue fazer tudo com a prata. Você consegue fazer uma árvore crescer, você consegue fazer uma carruagem andar, você consegue fazer um trem andar sem condutor. O que você quiser, você consegue fazer, contando que você saiba ali as palavras com que colocar pra fazer aquele negócio funcionar. As barras de prata também são vendidas depois de elas serem produzidas, assim, né, de tá com magias, digamos assim. E isso gera muito riqueza pra quem tá vendendo elas, obviamente. E aqui, o país mais rico é a Grã-Bretanha, acho que isso eu já tinha comentado com vocês, mas só refrisando essa parte. Eles são, gente, aquele tipo povo branco que, tipo assim, eu sou melhor que você em tudo, eu não tô nem aí pra sua opinião, mas eu sou melhor que você. Você tem que ser submisso a mim. Eu sou maior aqui, eu sou mais rico. Eu não tô nem aí pra suas leis, eu não tô nem aí pro que você pensa, eu não tô nem aí pro que você acha. Eu tenho a minha concepção e você tem que fazer o que eu quero sim. Só que, obviamente, isso aqui vai dar um puta de um rolê, um puta de um trampo. E toda essa questão também do dinheiro, né, de pra onde eles estão vendendo, de quantas barras estão chegando pra eles, né, barra de prata, no caso, antes de ser transformada e tudo mais. E aí tem um determinado momento, entre a última vez que eu vim falar com vocês e a parte que eu tô agora, que tem uma viagem. E essa viagem, ela é muito importante pra história. Primeiro, porque eles descobrem uma coisa, eles entendem uma coisa sobre essa questão política e sobre o que os ingleses realmente querem no rolê que eles vão fazer lá. E segundo, que tem um puta de um plot twist, porque acontece um rolê muito rolezão aqui. Tipo assim, e esse rolê, ele vai ser o determinante pra uma certa outra coisa acontecer. Meio que pra ser batido martelo mesmo, de pra onde eles vão, do que eles vão fazer e afins. E aí que no momento onde eu tô, esses rolês todos já aconteceram. E agora a gente tá com alguns personagens novos, digamos assim, ali também junto atuando. Eu não comprei a ideia do Griffin ainda. Não me bateu. Ele não me bateu, não sei explicar pra vocês. Mas eu tô achando ele muito assim, ai, sonhador, uma coisa muito a mais, sabe? E tem um outro personagem que eu não vou dizer o nome dele, porque é um puta de um spoiler, mas vocês vão entender qual é. Eu adoro ele, tá? Adoro ele. Meio que agora a gente tá em um platô, digamos assim. Muitas coisas aconteceram, mas eles meio que estão desenvolvendo um plano, entendendo um pouco as coisas que eles descobriram pra saber o que eles vão fazer, como que eles vão agir com relação a isso e tal. O Griffin já saiu pra tentar fazer um negócio. Comecei aqui e tive um insight e lembrei de mais uma questão que é muito tratada aqui e que eu acho legal falar pra vocês. Primeiro, eu acho que se você gosta de história, não que se você não goste de história, você não vai gostar desse livro, mas se você gosta minimamente de história, se você gostava da matéria, enfim, eu acho que você vai gostar muito desse livro. Até comentei com vocês no começo, né, que tem uma nota da autora que ela fala que tenta se manter o mais fiel possível ao que realmente aconteceu. E é muito legal, gente, porque ela traz várias coisas aqui. E é muito legal porque a gente tem esse foco lá na Europa, né, obviamente. Então a gente tem ali Inglaterra, né, Grã-Bretanha, França, Índia, China, mais essa parte ali, né, Europa, Ásia, né, na verdade. E o segundo ponto de comentar com vocês é que a questão da abolição da escravidão é muito tratada aqui. Já comentei com vocês que os nossos personagens principais são cada um de um lugar, mas é muito importante dizer que nós temos muitos personagens que são pretos aqui nesse livro. Então, a Victoria e o Remy, que são dois dos amigos do Robin, né, da mesma turma dele, são personagens pretos que eles vivenciam muitas coisas, né? São chamados de serventes, serviçais, de empregados, enfim, frequentemente, não podem entrar em lugares frequentemente. E no caso aqui, agora, a gente tá tendo uma aula com um personagem, que é aquele que eu falei pra vocês, que eu gosto muito, que ele tá explicando sobre como aconteceu isso. Vou ler só um pedacinho aqui pra vocês. Uma pessoa fala assim: mas eles acabaram concordando com a abolição no fim das contas. E aí essa pessoa que eu gosto fala assim: você acha que a abolição foi uma questão de ética? Não. A abolição ganhou popularidade porque depois de perderem a América, os britânicos decidiram que a Índia ia ser sua nova galinha dos ovos de ouro. E aí ele explica várias outras coisas com relação à França também e, enfim, todo esse rolê. E eu acho muito interessante. Eu não sei exatamente se foi realmente assim que aconteceu. Eu acredito que foi mais ou menos nesse sentido. Eu acho que algumas coisas podem ter sido levemente um pouco estruturadas para fazer sentido com o livro, né, com os lugares que são tratados aqui no livro, mas eu acredito que grande parte das coisas de política, economia e toda essa questão que é tratada aqui tenha sido assim. Outra coisa aqui junto com a minha almofada de emoji de coração apaixonado, que eu não tinha mostrado pra vocês sobre a diagramação desse livro, uma coisa muito legal. Ele tem notas. Então, por exemplo, vira e mexe, tem um númerozinho, essa aqui obviamente é a 137, então tem esses númerozinhos aí, quando você clica, no caso aqui no Kindle, né, eu não sei como que é na edição física, provavelmente deve ficar embaixo, deve ficar no final, aparece essa notinha de rodapé
explicando. Por exemplo, isso daqui é uma palavra chinesa. E aí, quando você clica na nota, aparece os... Ai, gente, esqueci a palavra disso. Mas os caracteres, né, em chinês, a escrita em chinês. Cara, isso é muito legal. E tem outras notas que também são explicações. Tipo, fala de um autor. Aí fala, essa autora, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E ajuda muito a entender também a sociedade, o que tá acontecendo por trás. Meus amigos, o mundo, ele não gira. Ele capota. Eu estou em 81% no capítulo 27. Eu tive que vir aqui falar com vocês pelo seguinte motivo. Gente, deu tudo que poderia dar errado, deu errado. Eu fui enganada. Quer dizer, todos somos enganados por um pequeno detalhe. E aí deu errado, mas aí depois deu certo, aí depois deu errado de novo, e aí depois deu certo de novo. Uma coisa meio confusa, mas é que não dá pra falar muito pra vocês. Agora, a gente tá num ponto muito crucial desse livro, que é literalmente o ponto, sabe assim, quando um livro tem um objetivo, tipo, eles tinham um objetivo muito claro, não exatamente claro do que eles fariam, mas a ideia que eles tinham. E aí eles chegaram nesse objetivo agora. Eu queria dizer que isso é uma coisa muito legal, porque a gente vê que tá fazendo sentido o que tá acontecendo, sabe? Claro que tem muita coisa acontecendo e umas coisas meio... Meu Deus. Mas tá fazendo sentido o que tá acontecendo. E aí, cara, eu tô achando muito doido, porque assim, eles chegaram lá. Mas aí, eles precisam de certas coisas e precisa realmente dar certo efetivamente esse momento que eles chegaram lá, sabe? Essa coisa de eles terem chegado lá. Só que eu não sei, eu não consigo pensar, eu não consigo imaginar como que isso vai dar efetivamente certo. Mas assim, é muito doido, porque a escrita dessa mulher é muito boa, cara. E a construção de mundo dela é muito boa, sabe? A construção dos personagens e porque, a prata, você escreve nela e aí ela vai, né, gerar um poder, gerar qualquer coisa que você queira que ela gere, referente às palavras que você colocar ali, então ela pode explodir um negócio, ela pode, enfim, as coisas que eu já falei antes, mas também pela construção do mundo, sabe? Da sociedade daquela época, de você estar no mundo teoricamente real, então você ter as coisas ali, você ter toda uma questão política que tá intrínseca nesse livro aqui. Não é só estar em Babel no Instituto de Tradução, mas é tudo que isso representa. É o motivo pelo qual Babel foi fundado, o motivo pelo qual Babel existe. Babel existe por uma razão. E uma razão muito óbvia. E uma razão que é falada aqui agora. Que é explicada muito mais, que deixa muito mais claro por que Babel existe. É tudo muito bem amarradinho, sabe? Eu tô achando muito legal, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que não tá me fazendo sentido. Eu sei que eu vou entender e eu estou muito... Eu quero muito saber como esse livro vai acabar. Durante esse vlog eu falei várias vezes pra vocês sobre o quanto esse livro traz algumas reflexões e eu terminei ele muito reflexiva sobre o que eu achei dele. Isso não é uma coisa que acontece sempre comigo, porque eu normalmente leio os mesmos livros. Não os mesmos livros, mas a mesma vibe de livros. Vocês sabem, eu gosto de romancinhos clichês, eu gosto de fantasias clichês também, que... a gente sabe, né? Aquela farofa de sempre. E esse livro, ele trouxe aspectos que eu não estou tão acostumada a ler. Então, ele me demandou ali uma reflexão. Eu terminei ontem. E eu acredito que até, talvez, a nota dele vá mudar um pouco conforme os dias forem passando. E como vocês perceberam, até pelo que eu acabei de falar agora, esse não é um livro pra todo mundo, tá? Até pelas temáticas que ele trata e pela forma como ele é escrito. A escrita da R.F. Kuang é, assim... muito maravilhosa. Fiquei muito impressionada. A forma como ela constrói o mundo. Esse livro acaba sendo um pouco mais lento, então ele não vai agradar todo mundo. Não que ele não seja pra você, mas ele é um livro que você tem que pensar assim: quero ler esse livro agora, vou parar para ler ele agora. Ele é muito mais do que um livro de fantasia. Na verdade, ele não é só um livro de fantasia. A fantasia, ela não é ali o foco total dele. Ele é mais pra uma ficção histórica, então ele é um livro mais teórico. Ele é um livro que, como eu comentei com vocês, durante o processo, ele vai te explicar várias coisas e vai te explicar mesmo. Então, por exemplo, durante as aulas que eles têm, a gente tem meio que aula junto com eles. Então a gente tem ali toda a explicação do professor junto com eles. A gente tem, como eu falei pra vocês, outras partes em que são muitas conversas teóricas mesmo, de como se fossem aulas mesmo, sabe? Explicações mais complexas sobre a sociedade, sobre o que tá acontecendo, sobre a parte histórica, sobre a política, sobre a economia. Por isso que ele acaba sendo um livro um pouco mais devagar. Eu não diria totalmente densa a leitura, tá? Não diria isso. Mas eu diria que ele tem um ritmo um pouco mais lento, por ter muitas partes de explicações. Tem algumas partes de ações, sim, mas assim, são focos, sabe? São pontuais ali, as coisas mais assim que acontecem. Acho que para uns 40% finais da leitura acaba acontecendo mais coisas, mas antes ele acaba sendo um pouco mais lento e mais teórico.
Dependendo da reflexão que você tem durante essa leitura, você percebe que ele tem metáforas, ele tem analogias que você consegue fazer, que você consegue pensar. Mas eu, assim, não sou uma pessoa muito da teoria, tá, gente? Eu não sou uma pessoa muito de ligar super uma coisa na outra. Então eu fui lendo, fui entendendo, fui percebendo que se eu parasse para pensar e refletir mais, eu teria tirado mais coisas daqui. Essas coisas, dependendo do tipo de leitor que você é, elas podem te pegar um pouco mais, elas podem te pegar um pouco menos, até mesmo pelas situações e pelos temas que são tratados aqui. Eu falei, acho que no começo, que a autora, ela traz algumas reflexões. E, gente, esse livro aqui, ele é repleto de críticas. Tipo assim, críticas, muitas críticas a como a sociedade é, basicamente. E a vários aspectos, a vários temas. Então, se você gosta desse tipo de leitura, que vai te levar a pensar mais, e você gosta de autores que criticam as coisas e que te fazem pensar até nos dias de hoje, você vai gostar muito dessa leitura. E essas críticas a gente consegue perceber durante o livro todo, até mesmo com os personagens, com o desenvolvimento dos personagens, com a forma como eles são colocados na história. Eu vi algumas resenhas e eu vi algumas pessoas falando que esses personagens, eles têm meio que uma função, sabe? Eles são colocados e eles têm papéis que fazem sentido com a história. Eu não acho que ela faz um super desenvolvimento pra esses personagens, tá? Isso é até uma leve crítica, principalmente com relação à amizade deles. Eu comentei aqui com vocês, né, que ele fala em alguns momentos sobre a amizade deles e tudo mais, quanto a problemática e tudo mais. O que me irritou um pouco e me deixou meio tipo... Tá, é porque ela mais quer que você acredite numa coisa que ela tá falando do que ela te mostra aquilo. Então, por exemplo, ela não mostra a amizade deles formando, eles criando laços, eles sendo tão íntimos, quanto ela dá a entender mais pro final do livro. Então ela meio que fala assim, ai, passaram-se os dias e aí nossa amizade vai ficando mais forte do nada. Mas ela não te mostra como acontece. Então eu acho que poderia ter tido um pouco mais de desenvolvimento na amizade deles e mostrado um pouco mais isso. E isso da amizade, principalmente porque tem um ponto-chave lá no final, que eu acho que eu fiz um take falando sobre essa parte, mas eu não lembro exatamente como é que eu falei, que eles decidem tá juntos nessa. Eles estão tipo, não, a gente tá junto nessa, vamos nessa. E todo mundo aceita super fácil. É uma situação, tipo, complicada. E eles aceitam a solução que um deles tem super fácil. Fala, não, tamo junto nessa. Só que pra mim, eles não estavam na mesma linha de amizade pra todo mundo concordar 100% e falar, não, estamos juntos até o fim e tal. Tipo... Calma lá, galera. Aonde que surgiu essa super cumplicidade de vocês que eu não peguei? Eu acho que esse talvez tenha sido o ponto mais negativo dessa história pra mim. Então, assim, leia sabendo que você vai aprender junto com eles, que você vai ter muita teoria nesse livro aqui, que você vai ter que ler um pouquinho mais devagar, que ele é um livro um pouco mais lento, que a fantasia e a magia nessa história, elas não são o foco principal. Não é o foco principal da história. É muito mais a sociedade, como as coisas aconteceram e tudo mais. Gente, me desculpem pelo barulho do fundo! Bem na hora que eu estava finalizando esse vídeo, chegou um moço pra consertar a porta do box nosso que quebrou. Então, assim, vocês vão ouvir um barulho, voz no fundo, porque ele tá ali no fundo com meu pai. Então, assim, me perdoem, mas eu preciso gravar esse vídeo agora. Finalizando, você vai ler sobre assuntos que precisam ser falados e que vão ser muito criticados aqui. Então, colonialismo, escravidão, exploração, machismo, discriminação, política, economia, vai estar tudo muito aqui. Eu acho que eu consegui passar bem pra vocês o que eu senti, o que eu achei, as minhas opiniões sobre essa leitura. Então eu estou muito feliz, porque eu estava com muito medo de não conseguir transpassar muito bem pra vocês. Eu fiz até um roteiro, tá, confesso pra vocês, pra conseguir falar todos os pontos que eu queria comentar com vocês, que eu acho muito importante, eu não queria deixar passar. Finalizo dizendo que foi uma leitura 5 estrelas, tá? Eu poderia não ter dado, eu poderia ter diminuído, mas eu entendi que mesmo os pontos que eu me irritei, porque, por exemplo, no final, eu me irritei muito com o Robin, tá? Me irritei muito mesmo, tipo, eu achei ele muito egoísta, eu achei que ele tava pensando só nele, eu achei que ele comprou uma ideia do Griffin que eu não compraria, eu fui muito a favor da outra personagem que tava junto com ele nesse final. Eu gostei do final, tá? Eu gostei como as coisas se enrolaram, mas eu acho que talvez... poderia ter sido um pouco melhor, Mas eu entendi também que eu acho que era a intenção da autora, sabe? Fazer você pensar, ler aquilo e você criticar aquele personagem, você se irritar e você falar, tipo, minha filha, o que você tá fazendo na sua vida? Não é bem assim que as coisas funcionam. Foi isso que me fez aumentar a nota que eu tinha, a princípio, diminuído. É um livro muito bom, é um livro muito bem escrito, 3 temas muito legais, então se você tiver a oportunidade, leia. Leia porque eu acho, sim, que vale a pena. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.